E se eu te dissesse que a melhor maneira de realmente começar a viver é pensando mais vezes na morte? Parece estranho, não é? Quase como um mau conselho de um amigo meio sombrio. Mas fica comigo. Hoje, vamos desvendar a antiga frase Memento Mori. E você vai ver que não é sobre depressão, mas sim sobre a ferramenta mais poderosa para uma vida vibrante e com propósito. Prometo que, ao final deste vídeo, você vai olhar para o seu tempo de uma forma completamente diferente. Então, vamos começar do início. De onde afinal veio essa frase? Imagine a Roma antiga. Um grande general retorna de uma vitória. Ele desfila em sua biga, a multidão o aclama, e todos jogam flores para ele. Mas espera aí, isso não é um pensamento um tanto deprimente? Pensar constantemente no fim? Concordo. À primeira vista, soa a receita perfeita para uma melancolia sem fim. Quem, em sã consciência, quererá voluntariamente refletir sobre o mais desagradável? E este é o equívoco mais comum sobre o Memento Mori. O cerne da questão é este. Memento Mori não é sobre olhar para o abismo, é sobre usar esse abismo como um pano de fundo. Um pano de fundo onde tudo o resto se torna incrivelmente claro. Vamos analisar isto da perspectiva de uma simples gestão de prioridades. Imagine a sua vida como uma vasta lista de tarefas e preocupações. O que pensarão os colegas? Por que é que não me responderam à mensagem? Vale a pena discutir na internet sobre mais uma futilidade? E agora, aplique a esta lista uma única pergunta. Será que isto terá importância no último dia da minha vida? E é aqui que a magia acontece. 99% de toda essa tralha mental simplesmente se dissolve. Desaparece num piscar de olhos. A consciência de que o nosso tempo é limitado funciona como o filtro de prioridades mais poderoso do mundo. Pequenas mágoas, irrelevante. A busca pela aprovação alheia, uma perda de tempo. Discussões sem sentido que só roubam a sua energia. Para o lixo, resta apenas o que realmente importa. Portanto, não é sobre depressão, é sobre clareza. Isso ajuda a combater a procrastinação. Todos nós conhecemos bem esse doce veneno chamado amanhã. Começo a correr na segunda-feira. Encaro aquele projeto importante depois das férias. Aprendo um novo idioma, um dia destes. A procrastinação é, no fundo, uma crença na nossa própria infinitude. Agimos como se tivéssemos 1000 vidas de sobra para dar conta de tudo. O Memento Mori desfaz impiedosamente essa ilusão tão confortável. Ele não grita. Entre em pânico, o tempo está a esgotar-se. Pelo contrário, ele diz com calma, mas com firmeza. Haja, porque o tempo é o seu bem mais precioso e é insubstituível. Quando se apercebe verdadeiramente que amanhã não é uma garantia, mas apenas uma probabilidade, o valor do hoje dispara. O desejo de adiar algo importante para mais tarde começa a parecer absurdo. É como ganhar na lotaria, ter o bilhete premiado na mão e dizer: bem, vou levantá-lo mais tarde, com calma. Esta filosofia é o melhor antídoto para a síndrome da vida adiada. Ela transforma o abstrato, um dia destes, num agora, bem concreto e inadiável. Mas e o medo? É ele que muitas vezes nos paralisa. O medo de falhar. O medo de parecer ridículo. O medo de falar em público. A hesitação em pedir um aumento ou simplesmente abordar um estranho. Naquele momento, esses medos parecem-nos gigantes, como montanhas impossíveis de mover. Mas o Memento Mori é uma poderosíssima ferramenta de perspectiva. Ele nos faz olhar para essa montanha de uma visão de pássaro, do ponto de vista de toda a nossa vida. E dessa altura, de repente percebemos que não é uma montanha afinal, mas sim uma colina minúscula, mal visível na paisagem do nosso destino. Pergunte a si mesmo, o que é mais assustador? 5 minutos de constrangimento agora, ou décadas de arrependimento depois, por aquilo que nunca se atreveu a fazer? A consciência da finitude não elimina o medo por completo. Seria uma inverdade. Mas tira-lhe o poder sobre nós.
muda o próprio foco. O medo da morte transforma-se no medo de não viver a vida plenamente. E esse segundo medo é um aliado muito mais poderoso, que nos impulsiona para a frente, em vez de nos manter parados. Além disso, é uma prática de gratidão simples e eficaz. Vivemos num mundo onde facilmente tomamos tudo como garantido: a água quente da torneira, uma refeição saborosa, a possibilidade de ligar para um ente querido a qualquer momento, o simples facto de termos acordado esta manhã. Tudo isto se torna um dado adquirido, parte do cenário que deixamos de apreciar. É aqui que o memento mori funciona como um verdadeiro reset na nossa percepção. Quando compreendemos que nada disto é eterno, que cada dia e cada experiência são finitos, começamos a valorizá-los de uma forma completamente nova. O café da manhã deixa de ser apenas uma dose de cafeína e transforma-se num pequeno ritual, um momento de calma antes do início do dia. Uma conversa com um amigo já não é apenas uma troca de informações, mas uma oportunidade preciosa de estarem juntos. Um passeio num parque ensolarado, por sua vez, não é apenas um percurso do ponto A ao ponto B, mas uma experiência sensorial que nunca mais se repetirá exatamente da mesma forma. Esta filosofia ensina-nos a ver a magia no dia a dia. Não adiciona nada de novo à vida, mas torna tudo o que já existe nela 100 vezes mais vibrante, profundo e valioso. É a chave para sentir alegria não só nas celebrações, mas para encontrá-la em cada momento simples. Certo, a teoria parece bem convincente, mas como aplicá-la na prática? Afinal, não vai andar por aí o tempo todo, murmurando para si mesmo: eu sou mortal. Como integrar essa ideia poderosa na sua vida sem se transformar num filósofo mórbido que veste sempre preto? Na verdade, para isso existem algumas ferramentas simples e absolutamente nada depressivas, ao alcance de qualquer um. E a primeira, a mais simples e eficaz de todas, é o teste do leito de morte. Pode soar dramático, mas funciona perfeitamente. Antes de tomar uma decisão importante, difícil ou assustadora, pare por um minuto e faça a si mesmo apenas uma pergunta: quando eu olhar para trás, no fim da minha jornada, vou me arrepender mais de ter tentado, e talvez não ter tido sucesso, ou de nunca ter tido a coragem de tentar? Este simples experimento mental muda a sua perspectiva instantaneamente. Mudar de um emprego insatisfatório, começar o seu próprio projeto, declarar os seus sentimentos. Esta pergunta ajuda a separar o medo imediato do arrependimento a longo prazo. Ela atua como uma bússola que aponta não para o caminho mais fácil, mas para aquele que é o mais certo para si, pessoalmente. A segunda forma são os lembretes físicos. Nosso cérebro é programado para se acostumar rapidamente com as ideias e retornar aos padrões habituais. Por isso, mesmo a ideia mais importante precisa ser recarregada periodicamente. Na antiguidade, os filósofos estoicos podiam ter um crânio humano de verdade em suas mesas para esse fim. Bastante direto, concorda? Felizmente, hoje podemos dispensar métodos tão radicais. Seu lembrete físico pode ser qualquer coisa. Uma moeda especial com a gravação Memento Mori no bolso, que você toca várias vezes ao dia. Uma pulseira discreta no pulso. Até mesmo uma pedra comum que você encontrou numa caminhada e a qual atribuiu esse significado. Ou pode ser algo digital. Um papel de parede no seu computador ou na tela de bloqueio do seu celular com uma citação de Marco Aurélio. Um lembrete diário no calendário. Existem até aplicativos especiais que exibem um contador regressivo da sua expectativa de vida. O objetivo principal de tal âncora não é assustar, mas sim, gentilmente te trazer de volta à ideia central. O tempo está passando, viva agora. Outra técnica poderosa é manter um diário, mas com as perguntas certas. Um diário não é apenas um mero registro de eventos, é uma conversa consigo mesmo. E se fizer as perguntas certas a si mesmo, pode obter respostas incrivelmente valiosas. Em vez de apenas descrever o que fez hoje, experimente adotar uma pequena prática semanal. Uma vez por semana, por exemplo,
Ao domingo à noite, reserve 10 minutos e responda por escrito a apenas algumas perguntas. Por exemplo, se eu soubesse que só me resta 1 ano de vida, o que eu começaria a fazer de diferente agora mesmo? Do que eu abriria mão? Ou, o que eu adiei hoje por medo ou preguiça? Ou ainda outra pergunta poderosa: eu vivi este dia da maneira que gostaria de viver o meu último dia? Isto não é um exercício de autoflagelação. É uma auditoria honesta da sua vida. Estas perguntas ajudam a calibrar a sua bússola interna. Elas não deixam que se desvie do curso, que se prenda à rotina e que se esqueça do que é realmente importante para si. É um alinhamento regular com os seus verdadeiros objetivos e valores. E essa ideia continua atual. Ela é perfeitamente relevante nos dias de hoje, no nosso mundo de velocidades vertiginosas, notificações infinitas e ruído digital. Talvez, hoje, seja ainda mais necessária do que nos tempos da Roma antiga. Afinal, desviar-se do essencial nunca foi tão fácil. Lembre-se do famoso discurso de Steve Jobs para os formandos de Stanford em 2005. Ele já sabia do seu diagnóstico e falou com a mais pura franqueza. Ele disse, e cito: "A lembrança de que vou morrer em breve é a ferramenta mais importante que me ajuda a tomar as grandes decisões da vida. Porque quase tudo, todas as expectativas externas, todo o orgulho, todo o medo de embaraço ou fracasso, todas essas coisas simplesmente desaparecem diante da morte, deixando apenas o que realmente importa." Esta é a ilustração perfeita do memento mori em ação. Jobs usou a consciência da finitude não para desistir, mas pelo contrário, como combustível para sua criatividade e determinação. Esse conhecimento deu-lhe a coragem de ir contra as regras, criar produtos revolucionários e não ter medo de arriscar. Ele entendia que o pior fracasso não é o fracasso de um projeto, mas uma vida não vivida. Então, memento mori não é uma ideia sombria, mas sim a sua bússola pessoal. Uma bússola que sempre aponta para o que realmente importa. É um lembrete, não de que a vida vai acabar, mas sim de que ela está acontecendo agora, neste exato momento. E ela está em suas mãos. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se ele te fez pensar, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E agora, uma pergunta para você. O que significa viver de verdade? Deixe sua resposta nos comentários. Será muito interessante ler